Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Nada Trivial, numa terça-feira que é dia de neurociência na veia. Hoje é dia da gente falar daqueles aspectos da neurociência mais técnicos e que vão levando você a um conhecimento cada vez mais aprofundado sobre como funciona esse órgão incrível que é o nosso encéfalo, né? E por que eu falei encéfalo? Porque hoje nós vamos falar de uma estrutura que não faz parte do cérebro. Como assim, cara? É assim. Quando a gente fala encéfalo, nós estamos falando de tudo que tem dentro da sua calota craniana, né? Tudo que tem dentro aqui do cabeção. Isso implica que você tem um cérebro, que é um pedaço dessa história, você tem um tronco encefálico, que é um outro pedaço, e você tem o pequeno cérebro, cerebelo. Na verdade, chama-se pequeno porque em tamanho ele realmente é bem menor do que o outro. Mas ele surpreende quando a gente vai calcular a quantidade de neurônios que ele tem. Então, de pequeno, essa criança não tem nada. Muito pelo contrário. Quem sabe seja uma das descobertas da neurociência dos últimos 35, 40 anos que realmente revolucionou toda a percepção que nós tínhamos a respeito do funcionamento dele. Como ele é pequeno, parecia que ele exercia uma função menor, uma função secundária. Mas olha que louco, se você pegar todos os neurônios que nós temos dentro do encéfalo, que estão calculados aí no adulto em cerca de 86 bilhões de neurônios, 69 bilhões estão no cerebelo. E essa informação eu já trouxe aqui para você em outro vídeo do Nada Trivial, quando eu prometi que eu ia aprofundar nessa questão do cerebelo. Então, olha só, 3/4 do número total de neurônios que a gente tem dentro da cabeça estão no cerebelo, funcionam no cerebelo, operam no cerebelo. E por isso não dá para dizer que ele é o pequeno alguma coisa, né? Muito pelo contrário, é o pequeno grande cérebro, porque ele tem muito mais neurônios do que as outras estruturas. Mas o barato da gente estudar sobre o cerebelo é entender um pouco como que foi o processo evolutivo dessa estrutura. Porque até mesmo no nosso conhecimento, na forma como a gente abordava o estudo sobre o cerebelo, durante muito tempo a gente acreditou que ele atuava apenas com controles que ajudavam na coordenação motora. Né? Então, se você já foi alguma vez a um neurologista e ele pediu para você fazer isso aqui, né, bem rapidamente, acertar o dedo no nariz com o olho fechado, ou fazer movimentos repetitivos com as mãos, o que ele estava buscando era justamente testar o funcionamento do seu cerebelo. Porque o que a gente mais sabe sobre o cerebelo é que ele consegue ordenar, sequenciar e ritmar movimentos que são executados de forma rápida. E aí a gente olha e fala, bom, mas Carla, por que isso é tão importante? Porque a gente tem que realmente investigar essa história com cuidado. Pelo seguinte, um dos maiores desafios de você aumentar a complexidade do cérebro, de você colocar um corpo maior, de você ter mais músculos, de você ter que ordenar esses músculos em razão de uma intenção única, né? Imagina, colocar todos os músculos do corpo para uma dada finalidade, né? Precisa combinar com todo mundo, não é isso? E fazer isso de forma rápida não é trivial, muito pelo contrário. É bem complicado, porque você está falando de processamentos que ocorrem em áreas diferentes, com buscas diferentes de intencionalidade, que dizem respeito a muitos e muitos processos que o cérebro precisa se envolver. Então ele defende a homeostasia através dos princípios básicos motivacionais de alimentação, sede, sono, mas ele também tem que defender os aspectos sociais, e ele também tem que atuar nos aspectos culturais, ele tem que ser ético, ele tem que ser moral, e ele tem que decidir coisas com base em tudo isso e rápido, porque as ações acontecem ali, né, no frigir das situações, nas emergências das coisas. Na maior parte do tempo, nós estamos tomando decisões de forma imediata, instantânea. E aí, pela dada complexidade do sistema nervoso, se nós não tivéssemos um mecanismo para sequenciar, gerenciar, planejar, tomadas de decisão automáticas e prontas para que a gente apenas aplique programas motores, muito provavelmente a gente ia cair muito em eficiência. Então, quanto mais rápido é a resposta, quanto mais automático é aquele processo, mais cerebelo está envolvido nisso. E é óbvio que fica claro da gente ver essa necessidade quando a gente trata, por exemplo, de equilíbrio. Equilíbrio é um tema que, se você parar um pouquinho para pensar, você vai compreender que nós estamos falando de um monte de músculos que são ativados quase que simultaneamente, que precisam estar equilibrados entre eles, assim, em termos de contração, força, velocidade, direção, para que o corpo permaneça equilibrado. Se você já observou uma criancinha aprendendo a ficar em pé, paradinha,
você vai perceber que tem uma enorme dificuldade em ordenar cada um desses pequenos grupos musculares para entregar o resultado que a criança espera. E aí ela vira e mexe, cai, né? E aí tem um ponto super importante da função do cerebelo, porque pensa em alguém que aprende com o erro. Pois bem, esse cara é o cerebelo. E aprende com o erro por quê? Porque aqui ele tem um princípio de funcionamento muito interessante. Ele faz esses sequenciamentos, ele consegue construir circuitos neuronais todos integrados, né, com temporizadores, fazendo liga e desliga dos músculos, ligando e desligando antagonistas e agonistas, e faz isso com muita destreza. Mas como que ele aprende a fazer isso? Isso é uma coisa muito interessante, porque a plasticidade do cerebelo, o processo de aprendizado do cerebelo, é muito pautado naquilo que não dá certo. Então o que ele faz? O circuito que não entregou valor, que não entregou aquilo que o indivíduo intencionava, e aí quando o assunto é motor isso é muito fácil de detectar, porque cai, porque não consegue pular, não consegue fazer a performance, não consegue tocar o instrumento, não consegue dirigir o carro, né? Há um erro clássico, claro, que todo mundo está vendo, né? E aí, por causa disso, esse circuito que não entregou valor é desligado. Ele fica desativado, eletricamente desativado durante um tempo de horas. De tal sorte que se você tentar fazer aquele comportamento de novo na sequência, você não tem mais aquele circuito disponível. Aquele que você usou na última tentativa e que deu errado. Se você não tem ele disponível, você é obrigado a ativar algum outro tipo de sequenciamento, tentar outra coisa. E por tentativa e erro, o cerebelo começa a escolher quais são os circuitos que entregam valor. Olha só, se fosse só para o comportamento motor, se fosse só para o equilíbrio, para os movimentos rápidos, para aprender a decorar os movimentos que a gente necessita para subir uma escada rolante, ou para dirigir um carro de forma automática, se fosse só para isso já seria incrível, né? Mas o barato é que pode ser que o cerebelo esteja implicado em funções muito mais elaboradas do que essa. Existem indicativos fortes nesse sentido, inclusive com a descrição de uma patologia que afeta o cerebelo chamada de síndrome cognitivo e afetiva cerebelar, quer dizer, nada motora. Basicamente, o cerebelo atuando, fazendo esses sequenciamentos em funções que não são motoras, em funções emocionais, por exemplo, sequenciando reações emocionais que foram aprendidas e que, obviamente, estão associadas com a solução de problemas que o indivíduo esteja enfrentando, que são detectados pelo sistema emocional. Ou para que ele possa alcançar performances que levem ele a aproveitar oportunidades, por exemplo. Então, isso também é um processo de sequenciamento. E, como se não bastasse, até mesmo os modelos de pensamento, a forma como se resolve problemas, também podem estar automatizadas através do cerebelo. E o barato é que parece que grande parte do cerebelo, quem sabe até 3/4 do cerebelo, estejam envolvidos com essas outras funções não motoras. Por isso, pessoal, quando alguém diz para você que nós usamos comportamentos automáticos como uma forma de economizar energia, porque o cérebro é preguiçoso, olha só, não cai nessa esparrela. Por quê? Porque de verdade, para a gente realizar esses comportamentos automáticos, para a gente sequenciar esses circuitos, testar esses circuitos, verificar a validade deles e conseguir performar de forma adequada usando esses circuitos, a gente gasta muito tempo de aprendizado. Os circuitos são complexos, envolvem muitos neurônios e gastam muita energia. Então não é por isso que a gente automatiza. Nós automatizamos por quê? Através desse papel do cerebelo, nós conseguimos processar grandes volumes de dados, processar coisas mais complexas na velocidade necessária para entregar o valor que o sistema precisa, que é um comportamento de prontidão que resolva ou que busque as oportunidades que aquele ambiente está trazendo, ou resolva as dificuldades, ou busque as oportunidades que esse ambiente está oferecendo. E isso precisa ser feito de forma rápida, precisa ser feito de proativa, com protagonismo, e aí você pode contar com o seu cerebelo, que andou aprendendo repertórios comportamentais por tentativa e erro ao longo de todas as experiências que você já enfrentou. Então, se alguém realmente aprende através do erro e automatiza, entrega valor direto através de circuitos automáticos, esse cara é o tal do pequeno cérebro com 69 bilhões de neurônios, que corresponde a 3/4 do número total de neurônios que tem no encéfalo. E para quem gosta dessas surpresas e desses números, é bem interessante compreender que ao longo do processo evolutivo do cérebro sempre houve um incremento no tamanho do cerebelo.
de tal sorte que o cerebelo se conecta com todas as outras estruturas, desde o tronco encefálico até tálamo, núcleos da base, o córtex como um todo. Então, a participação do cerebelo apoiando tanto o sistema motor, quanto o sistema afetivo, quanto o sistema cognitivo, já é sabida. A gente só precisa cada vez mais conhecer a natureza desse papel. Inclusive, um dos trabalhos mais interessantes de opinião científica sobre o cerebelo foi a de um autor chamado Van der Welt, que em 2016 ele defendeu a ideia com muita elegância em um paper de que até mesmo nossa cultura, a forma como nós fazemos as coisas e transmitimos esse fazer de geração a geração é uma função de aprendizado cerebelar. O cerebelo estaria a cargo de aprender a cultura por modelagem, através da observação de outras pessoas, produzindo essas intenções de realizar, que o cerebelo consegue colocar em prática através de tentativa e erro. E à medida que mais funções foram sendo desenvolvidas no processo evolutivo, o cerebelo foi aumentando de tamanho, o que mostra que realmente ele acompanha o processo evolutivo do cérebro, sempre oferecendo esse recurso funcional super importante. Eu costumo dizer que o cerebelo é aquele tipo que ampliou as instalações para melhor servi-los. E isso não tem nada de trivial, porque se fosse trivial, não ia ter a menor graça. Aqui, no Nada Trivial, todo dia útil é dia de vídeo novo. E às terças-feiras a gente fala de neurociência na veia. Acompanhe os nossos conteúdos, não esqueça de clicar aí nos comentários, deixar a sua opinião, dar a sua curtidinha, compartilhar com quem você acha que pode se interessar por esse conteúdo, porque realmente conhecer neurociência assim, de perto, para poder efetivamente compreender o papel desse sistema no nosso cotidiano, é muito legal. E eu espero você aqui para novas descobertas. Um grande abraço e até o próximo.